Aí, agora começou. Vamos lá, galera. Segunda aula de swing trade. Ontem foi uma aula bem direcionada. Não estiquei muito o assunto, porque eu gosto de fazer as coisas bem pausadas e que entendam a referência daquilo que estou explicando do dia, sem avançar muito o sinal. Ontem eu estava explicando um pouquinho sobre o macro, né? A gente está vendo o EURUSD aqui. Eu estava explicando um pouquinho sobre o macro, sobre a questão de order blocks, como que é um order block validado, quando você valida, quando ele não é válido, tá? Então, o que que acontece? Temos esse doji aqui, ó, vermelho, como eu já mostrei para vocês na outra estratégia, e ele é o último fundo referente a esse topo, tá? Dentro dessa pernada de alta. Então, ontem eu estava ensinando para a galera na aula anterior que quando ele foi rompido, ele validou o último candle de topo, tá? Referente a um movimento maior aqui, ao order block desse topo aqui, onde o preço definiu um fundo depois, deu um toquinho de nada na região e caiu. Beleza, deu um toquinho de nada na região e caiu. E aquele foi um sub-order block ou não? No caso, eu estava explicando para a galera que anteriormente a gente não vai contar esse fundo. A gente tem que ver na pernada quais os fundos. O que que seria fundos? Fundo que eu me refiro é candle negativo sendo engolfado para cima, contrário à posição atual. Então, no caso aqui, está numa pernada de alta, aqui teve um doji. Então, ele deu uma pausa no preço referente a esse ponto aqui no mensal. No mensal, a gente fala de algo gigantesco, né? Referente à movimentação de candle. Aí depois teve uma engolfada, outro candle mensal fechando negativo aqui, ó, e definindo um novo fundo. Então, a partir deste novo fundo que foi criado, o que que eu faço? Eu coloco ele como um ponto de start de possível rompimento para validação do order block, do último candle positivo referente ao topo. E aí, quando ele foi rompido, ele validou esse cara aqui, ó. Ele validou esse order block aqui. Validando esse order block, ele confirma mais uma vez a validação, porque ele rompeu o fundo anterior também, que é o último fundo lá, que tocou neste order block aqui do fundo, ó, e puxou o mercado para cima. Quando chegou nele aqui, como ele estava validado, caso eu fosse fazer uma operação, né, referente a esta base bem simples, né, entrar aqui. Tá carregando aqui, tá meio travado aqui, meu. Tá. Vamos colocar. Não vai entrar aqui, calma aí. Colocar sempre acima do order block e sempre mirar nos fundos. Onde seria o fundo anterior aqui, esse ponto? O fundo anterior seria só esse ponto aqui, ó. Então eu posso mirar daqui para cá. Então, relativamente o meu stop, entrando no 50% aqui, seria relativamente pequeno ao fundo que eu mirei, que é essa região aqui, ó, sempre o fundo. Então, sempre que vocês forem ver, da mesma forma que a gente tem o nosso outro operacional, aqui é a mesma coisa. Sempre observar o order block validado, igual aqui, ó, validou, caiu, rompeu aqui, validou, caiu, rompeu aqui também, validou, bateu aqui, caiu, chegou aqui, bateu de novo num pontinho de order block, só que aqui foi semanal, ele não está no ponto de demarcado ainda, tá? Caiu. Aqui teve order block. Qual que foi o último candle comprador? Se a gente puxar aqui, eu até falei isso pra galera, ó, se a gente puxar aqui deste último, ficou a ver navios. O preço passou direto, ó. Deixa eu colocar aqui, venda. Ó. Bora, meu filho. Atualiza. Aí. Então, ó, ficou a ver navios. O preço nem chegou aqui. Só que igual eu falei pra galera, por tempo de mercado que eu tenho, esse candle aqui, ó, que deixou tanto o pavio para cima quanto o pavio para baixo, em tempo menor, ele tem um order block na ponta aqui, que foi o que derrubou o mercado aqui e também estava válido porque, se a gente for notar, aqui tinha um fundo antecessor. E quando ele montou esse ponto e foi rompido, ele validou para o próximo, tá? Mas isso aí a gente vai ver no semanal. Só voltando aqui para a base do mensal, para a gente não perder a lógica, a gente vê que o preço ele vem fazendo topos e fundos mais baixos, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, cada vez mais baixo. Então a gente nota que o preço está decaindo, né? Ele está numa tendência de baixa. A gente pode vir marcar uma LTB e vir seguindo por ela, demarcando os pontos.
Neste ponto aqui, eu não faço nada, porque aqui era uma lateralização do mercado. Neste ponto aqui, o mercado ele entrou em lateralização definindo, pô, referente a todo este topo, a gente está renovando uma nova mínima. O que que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai voltar tudo para cima, o preço está barato, ou o preço está neutro, ou o preço está caro. Como que está o preço referente a este ponto aqui, dessa região? Então aqui a gente tem uma lateralização, aí eu demarco isso aqui como lateralização, marco um quadrado aqui, e a partir do momento que ele reagir ao topo deste ponto aqui, ele definiu o novo swing, como se ele definisse um ponto para baixo, seria um swing low, e aqui foi um swing high, né? Um ponto mais alto. Fez esse pullbackzinho aqui, criando um fundo antecessor, criou o order block. Qual foi o order block? O último candle referente ao topo mais alto, tá? O último candle referente ao topo mais alto, eu poderia marcar tanto este candle aqui, quanto esse aqui. Só que se eu for ver no semanal, esse aqui está muito mais bonito do que esse maior aqui. Então, para ficar mais ajustadinho aqui, vamos marcar nesse aqui, ó. Derrubou o mercado, foi validado porque ele rompeu o fundo, show de bola. Bateu neste ponto aqui, que é um order block, né, invertido, no caso um order block comprador. Jogou o mercado para cima, fez um fundo, tá? Aqui, ó, fez um mini fundo aqui, ó, tá? Já tinha um outro fundo atrás aqui também, só que tá muito perto, galera, ó. Isso aqui vocês têm que notar. Todo fundo eu posso validar? Negativo, ó. Quando ele tá muito próximo ao topo, os fundos aqui, você vai ver se não tem nenhum outro ponto específico que você pode marcar. Igual nesse antecessor, ó, ele tinha um fundo aqui, tinha outro topo e fundo aqui, e aí esse aqui foi o último porque ele foi bem inclinado. Nesse caso aqui, ele fez esse topo e fundo, ele fez quase um topo duplo nessa região, quase um ombro, cabeça, ombro. Então ele mostra que aqui foi o possível rompimento, ó, foi a possível ativação. E aqui eu posso marcar a possível validação de fundo rompido para que daí eu valide esse order block futuramente. Na minha visão, sim, tá, galera? Na minha visão, sim. Inclusive, ele veio a romper o fundo anterior aqui também, ó. Esse carinha aqui, tá? Então, isso é muito importante de você ver no swing trade. Isso é uma base de SMC. E é muito importante você ver isso no swing trade, porque isso vai confluir para você se você está operando em regiões de order block correta. A validação sobre aquele ponto, tá? E aí, validou este ponto, eu posso marcar esse candle aqui, que foi o candle que derrubou o antecessor, como este último topo aqui também, ó, tá? Não tem problema. Qualquer um dos dois está dentro da mesma região, então vai de gostos aí de cada um. Não tem marcação errada ou não. A questão é você ver se tem a validação, tá no último order block. Ah, eu quero esse. Ah, eu quero esse. Fica a seu critério. Você tem que entender que o seu estudo tem que estar ajustado e alinhado para você conforme você vai fazer sua operação, tá? E da mesma forma que a gente usa no SMC, a gente pode aplicar isso no mensal, no semanal, no diário, em todos os tempos gráficos que a gente for fazer as operações, tá? Aqui o ponto de compra veio só até essa região, depois ele foi rompido aqui, ok? Fez um fundo mais baixo aqui, tá? Montou uma LTA, está respeitando essa LTA, por mais que ele tenha feito uma possível lateralização aqui nos últimos meses, ó, dentro da região e puxou para cima, tá? O que que eu tenho aqui? O Lucas está perguntando, deixa eu ver. Se você está aí. Ah, tá, aceitei aqui. Ô, Fábio, você que mandou de novo ali pelo computador? Só Isso, para, é. só para... Ah, tá, é que apareceu o Fábio aqui de novo. Ah, só para ver. Falei, quem que é essa pessoa? Mas beleza. Esperar o Lucas entrar aí. Lucas tá por aí, Lucas? Boa noite, tudo bem? Boa noite, firmeza? Beleza. Lucas, eu tô gravando, qualquer coisa você assiste o comecinho a partir desse ponto aqui, lá depois, tá bom? A gente tá gravando Fechou. faz nem 7 minutinhos, beleza? Vou dar continuamento aqui no segmento aqui, mas é a mesma base que eu uso no SMC, tá, Lucas? Então você não perdeu nada. Como você já fez os outros cursinhos lá, é a mesma base, tá bom? Só tô dando continuidade voltado para um possível swing trade aqui.
Então, para não perder o raciocínio, né, eu vou fazer o seguinte, dar direcionamento aqui. Desta acumulação aqui, qual foi o último fundo que ele definiu? Foi esse ponto aqui, ó, de fundo, ok? E aí, o que que acontece? A partir disso, o que que eu vejo aqui a possibilidade para o euro? Eu vejo que ele está numa LTB, que ele vem respeitando desde lá de cima, e ele pode vir subir, né? Consumir a liquidez referente a essa LTB, tocar no bloco de ordens ali, no order block, fazer uma movimentação de possibilidade para baixo, porque toda essa acumulação que ele está fazendo dentro dessa região, eu vejo como uma possível lateralização, igual teve lá atrás, ó, tá? Igual teve lá atrás, ó, lateralização. Olha lá. Então eu vejo que ele está numa possível lateralização. Então, na minha visão, o euro ele vai ter que fazer uma movimentação abrupta aí, seja de alta ou seja de baixa, ou seja para buscar liquidez dentro desse bloco de ordens, ou seja para buscar liquidez num ponto mais alto lá em cima, tá bom? Então, é algo que, de certa forma, vocês têm que ficar de olho, mas convenhamos, a gente está falando de gráfico mensal, tá? Isso aqui pode demorar 1, 2 anos para acontecer, dependendo da situação. Se ele continuar nessa lateralização ainda, talvez até mais, tá? Mas são as possibilidades e visibilidades que a gente pode ter referente à análise de mercado macro. Quando você analisa o mercado dessa forma, a chance de você mexer nele muito é muito pouca. Você vai fazer um ajuste a cada 2, 3 meses, 6 meses até um ano. Então, um estudo vale por 1, 2, até 3 anos, tá? Eu já tive estudo meu que durou por 3 anos válido, tá? Então, essa é a parte boa de você fazer um bom estudo de swing trade. Toda vez que eu marco os order blocks, eu sempre gosto de deixar a letra referente ao tempo gráfico que eu estou analisando ela. Então aqui eu coloco M de mensal, mensal, tá? Mensal aqui também, ó. Opa, foi minúsculo. Tem que fazer certinho. Mensal, aqui também, mensal. Beleza. Ok, galera, a gente está falando de tempo gráfico gigantesco, né? Igual eu falei pra galera ontem. Então, qual que é a possibilidade aqui? Vamos refinar ele. Vamos jogar para o semanal. Vamos ver no semanal o que que ele traz para a gente aqui dentro desses gráficos. É a mesma conformação que eu vou utilizar tanto do mensal no semanal? A mesma base, galera. Só que você consegue refinar o mercado e observar o mercado mais de perto. No caso aqui em cima, não tinha muito o que fazer, tá, galera? Se a gente fosse observar aqui no semanal, ele estava bem acumulado nesse topo, querendo quebrar topo. Fez esse pontinho mais alto aqui, ó, tá? Da acumulação, o preço começou a cair, mas eu nem marcaria esse aqui direito, tá? Começaria a marcar a partir da frente aqui, ó. Então, desse order block, o último pontinho mais alto aqui, ó, se eu puxar para frente, veio tiro e queda, tá bom? Aqui atrás a gente tá lá em 2008, tá? Então não precisa puxar muito para trás, mas ó, aqui foi tiro e queda. Pegou no semanal aqui, derreteu o mercado, né, minimizando essa parte aí do order block e sendo mais direcional naquilo que vai fazer. Isso deixa o stop muito menor também. Quanto mais você refina o mercado, fica muito menor o stop. Lembra daquele candle esquisito, feio, que era um corpo para cima, um corpo para baixo? Eu falei que tinha um candle de topinho ali que era responsável por derrubar o mercado. Eu falei que eu conhecia referente a tempo de tela. Olha o cara aqui, ó. Olha lá, semanal. Esse cara aqui, ó, é aquele candle esquisito. Vou até voltar lá no mensal para vocês verem, ó. Ah, não vai aparecer aqui porque tá no semanal. Deixa eu jogar ele pra cima, só pra vocês verem. Encargo, pra vocês tirar o encargo aí de vocês de dúvida. Olha lá. Aqui, ó, semanal, tá vendo? Ó? Aquele candle estranho aqui, ó. Olha lá. Falei, aqui vai ter um topinho que derrubou o mercado. Olha lá. Perfeito, ó. Topinho que derrubou o mercado, tá? E aí a gente começa a refinar o mercado, né? A gente começa a ver pontos mais baixos, a gente começa a ver onde o preço foi ativo com o semanal, ó. A gente vem buscando aqui, ó, dentro daquela estratégia que eu passei lá referente ao meu curso de SMC, que eu já passei para algumas pessoas, tem lá as zonas de busca, né?
Então, o que que seria a zona de buscas? A gente vai colocando os candles que foram responsáveis em tempos gráficos diferentes por cada inversão de mercado, tá? Pô, Thiago, aqui, ó, você fez o último topo, ele teve rompimento para trás? Teve aqui, ó. A gente colocar um fundo mesmo, que eu consideraria esses três aqui, ó, que fadigou bastante, definiu um fundo mais baixo, por mais que ele fechou positivo aqui, ó, tá? Por mais que ele fechou positivo aqui esse candle, mas ele chegou o preço até aqui embaixo, ó, tá? Então aqui seria um fundinho. Em tempo gráfico semanal, a gente poderia considerar isso aqui como um order block semanal também, olha lá, ó. Possibilidade, tá? E jogou o preço para cima. Então houve o rompimento deste fundo aqui, ó, anterior, que validou o topo. Validando o topo, o que que a gente vai buscar? Pô, Thiago, mas aqui não encaixa. Aqui não encaixa. É o que eu já falei. Em tempo gráfico menor, vai ter um topinho que vai derrubar o mercado aqui. E tudo vai se encaixando igual se fosse um Lego, tá bom? Então, se você não achar no semanal, você vai achar no diário. Se você não achar no diário, você vai achar no 4 horas. Mas você vai achar o que que foi responsável por derrubar o mercado a partir de cada ponto de referente aqui ao order block de topo ou de fundo de uma possibilidade de inversão de mercado. Fechou? Então aqui, ó, vou deixar em branco, vocês vão ver que no diário eu vou achar um topinho aqui, ó, que vai derrubar o mercado, tá? Aí o mercado veio fazendo topos e fundos, chegou aqui, mitigou uma, duas, três, quatro vezes, depois o mercado tombou total, né? Pencou o euro. Eu tava operando nessa época aqui, essa época aqui, se não me engano, foi a época que quase quebrou todo mundo, quebrou muito robô de euro, porque o euro ele era muito estável, e aí do nada o bichão pega uma tendência absurda, aqui em 2015, aqui, ó. Aqui teve uma outra queda, ó, tendenciosa, meio que lateralizada, mas foi uma queda muito feia aqui também, ó, 2020. Então, ó, a gente consegue entender que a gente confirmando tanto do macro para o micro, os pontos que a gente vai analisar é o mesmo. Mas qual que é o ponto-chave, Thiago, que você vai ensinar para a gente hoje, que vai fazer a diferença no swing trade das nossas operações que a gente vai estar fazendo nesse período aí? É aí que eu vou trazer para vocês algo mais legal, que vocês vão entender a partir de agora, que é algo que eu aprendi num dos cursos que eu fiz com o gringo, tá? E o que que seria isso, Thiago? Explica para mim o que que seria esse algo especial que você coloca além disso, de uma análise padrão do SMC do macro ao micro, o que que você adiciona? Vou adicionar aquelas linhas magnéticas, tá, galera? Que eu falei para vocês, vou ensinar vocês como que monta essas linhas magnéticas. Linha magnética, você pode começar do semanal ou do diário, tá? Então, tanto o semanal quanto o diário é o start dela. A gente está no semanal aqui, beleza, vamos começar por ela. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar gráfico de linha, tá bom? Aqui do semanal, ok? E aí a gente vai pegar uma linha de tendência, ó, normal, simples. Eu gosto de deixar ela tracejada, assim, ó, e pintar ela de uma cor diferente, igual um caque. Eu até salvei ela desse modelo aqui mesmo, ó. Cadê Mag? Aqui, ó. Exatamente como eu criei aqui para vocês verem, ó. O que que seria essa linha de magnetismo? De acordo com um trader que eu fiz o curso dele lá, isso dá muito certo para ele, ele só opera essa linha de magnetismo. O que que ele faz, tá? É o cara lá que eu falei para vocês que opera 6 vezes no mês só, e as operações dele são referentes com volume profile, com alguns pontos específicos. É isso aqui, tá? Você vai pegar o topo e o fundo de referência, ó, topo e o fundo de referência, tá? O mercado subiu, beleza. O que que eu tenho aqui que pode ser um pullback? Isso dá muito de encontro com a questão do meu curso gratuito que eu libero para todo mundo. Eu não sei se todo mundo aqui fez, mas no meu curso gratuito eu explico mais ou menos assim, ó. Imagina que o mercado, ele é um morro, ele é como se fosse uma pirâmide aqui, subindo. O mercado subiu, caiu. Porém, nessa hora que ele bateu aqui, que ele se chocou com algo, que aconteceu essa inversão de mercado aqui, se você olhar para trás no gráfico, você vai encontrar que lá atrás houve uma movimentação assim. Então, você imagina que o choque do mercado de cima para baixo e de baixo para cima ocasionou um ponto
né, de inversão, um ponto de movimentação de grande volume financeiro dentro desta região para derrubar o mercado ou para subir o mercado. E a partir disso, eu até criei uma estratégia e coloquei o nome dela de zonas de choque. Por quê? É onde o mercado acontece realmente o choque e ele inverte o mercado a partir disso. Então dá para ver que houve muita movimentação. Vocês sabem que para movimentar um candle aqui no nosso mercado, né, no Forex, precisa de trilhões, né, para movimentar aqui. O mercado ele gera ao dia trilhões ali. Então, para movimentar um candle aqui, o cara tem que botar muita grana. Então, aqui foi exatamente um ponto muito específico de movimentação gigante do mercado. Houve um player que movimentou o mercado, ou desfez a mão, ou montou a posição a partir desse ponto aqui. E isso ocorreu a inversão do mercado nesse ponto. E com essa inversão do mercado, o que que acontece? O mercado respeita e cria-se um ponto muito estável. Que novamente, quando o preço for vir aqui, ele vai fazer isso aqui de novo. Ou quando ele vir aqui, ele vai fazer isso aqui de novo. Tá? Então, esses pontos específicos, né, de inversão do mercado referente a essa movimentação abrupta, esse trader, ele pensa como eu, dessa mesma forma. E aí, o que que ele criou? A linha de magnetismo. O que que é essa linha de magnetismo? Essa linha de magnetismo, ele pega um gráfico de linhas, marca topos e fundos com a linha de magnetismo e marca o percurso do meio termo aqui. Então, ele pensa o seguinte, ó. Para cima, o que que eu tenho? Cara, eu tenho mais um topo aqui. Então, ele vai e marca esse topo. Para baixo, o que que eu tenho que é mais relevante para mim? Pô, cara, tenho esse topo, tenho topinhos abaixo aqui, tenho esse pullback e tem a linha de 50% aqui da região, mais ou menos, onde o preço está fazendo uma escala ali. Então, beleza. Dentro de toda essa escala, aonde rompeu o preço foi aqui. Então, eu vou pegar esse topinho antecessor aqui, eu vou pegar esse fundo do pullback aqui também, vou marcar esses dois caras e vou espelhar para frente, ó, tá? O que que acontece depois disso? Depois que você... É legal você analisar os pares referente à sua análise de Smart Money base, do mensal, semanal, diário, 4 horas, faz todo o estudo completo do SMC. Depois você volta no semanal e começa a colocar as linhas de magnetismo, tá? Aí você vai ver que vai ter bastante confluência. Que seria o quê? O que que seria esse ponto? A gente vai marcar esses pontos como ponto de forte inversão do mercado. Então, por isso, linha de magnetismo, porque se o mercado inverteu a partir daqui, o preço tende a voltar para buscar pontos específicos, como liquidez, tomada de posições, fechamento de ordens, criação de novos pontos de entrada a partir desses pontos. Então, o preço sempre vem e fecha aqui. Então, convenhamos, tá? Faz de conta que a gente tem um order block acima desse carinha aqui, ó. Faz de conta que aqui teve um topo, porque vocês sabem que o gráfico de linha ele não é idêntico ao gráfico de velas, né? Mas vamos dizer que tem um order block aqui nessa ponta aqui, ó, tá? Bem até aqui o order block. E tem uma linha de magnetismo aqui. Pô, cara, o mercado tá subindo aqui, ó. Eu sei que ele vai estar na linha de magnetismo. E às vezes na linha de magnetismo tem ordens suficientes para dar impulsão para o mercado, para que ele busque pontos um pouco mais altos. E aí ele faz isso aqui, ó. Captura o ponto, quebra para baixo a linha de magnetismo e usa a mesma linha de magnetismo para impulsionar o mercado para próxima de baixo. Pullback, próxima de baixo, pullback, próxima de baixo. Então a linha de magnetismo, ele serve como um ponto de Conf- precipitação do preço, é um ponto de confluência. Pode falar, ô Janto. ou confirmação. Você só vai entrar depois que ele romper e fizer o pullback. Exatamente, exatamente. Então, esse cara, ele opera um pouco de base, né, do SMC e um pouco de base de price action. Além dos caixas de SMC, ele coloca alguns pontos de suporte e resistência com barras também, tá, acima da linha de magnetismo. E ele usa toda essa confluência a favor dele. Então, por isso que ele faz poucas operações, mas as operações dele são muito assertivas e muito direcionais, porque ele usa essas confirmações a mais. É igual na nossa estratégia base, a gente não tem um checkout lá, um, dois, três, quatro, beleza. Aqui é a mesma coisa. Fez toda a análise, o SMC tá filé, tá fino o negócio. Vamos colocar a linha de magnetismo como confirmação. Então, beleza.
Vocês vão analisar ele em gráfico de linha, vão marcar os topos, o topo antecessor, o fundo, o topo antecessor, fundo. Não precisa marcar tudo, é só o que você vê como relevante. Por que que eu marquei aqui como relevante? Se a gente colocar aqui uma LTB, ó, a gente vê que a quebra dessa LTB foi nesse candle aqui. Então eu sei que houve muita movimentação para o preço quebrar essa região. E o pullback que foi feito jogou o mercado com força para cima. Então, necessariamente, se o preço voltar dentro dessa região, com toda certeza ele vai absorver essa linha de magnetismo e vai espirrar para cima, ou vai vir de uma vez e vai passar retão, entendeu? Nesse ponto, como a gente está falando do semanal, é um excelente ponto que se tiver um order block de compra lá no 15 minutos, numa hora, pô, é show de bola para me meter uma compra aqui e segurar um trade aqui de 1.000 pontinhos, de 300 pontos, 500 pontos. A gente está falando de swing trade, de trades mais longos, não é 300 pontinhos, não é 30 pontinhos, é trade mais longo, 1.000, 2.000 pontinhos. Às vezes aqui pode ser inversão para jogar o mercado para confirmação de novo lá do topo, que ele estava numa lateralização a partir desse ponto. Então, tudo isso confirma ainda mais o nosso operacional. O SMC ele já dá um direcionamento legal para a gente, porém, a gente colocando essa linha de magnetismo, né, que é um ponto de inversão do preço referente ao gráfico de linhas, que é o primeiro gráfico que foi criado para negociação na Bolsa de Valores, é o gráfico de linhas que os algoritmos respeitam. Números e gráfico de linha, não é gráfico de vela. Então, por isso que a galera que vai montar algoritmo, os cara coloca o gráfico de linhas para criar o algoritmo e depois converte para vela. Mas é toda a programação feita no gráfico de linhas, tá? Eu falo isso porque um programador já me mostrou dessa forma, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho mais um topinho aqui, ó, de linha de magnetismo, mas tá um do ladinho do outro, pô, compensa? Não compensa, pô. Já tem um topo atrás aqui, tá? Já tem outra linha lá em cima, faz de conta que tem um order block aqui. Então, são confirmações que a gente tem. Então, Thiago, é só colocar no semanal e pronto, acabou? Negativo. Você vai fazer o seguinte: você vai jogar pro diário, no gráfico de linhas ainda assim, tá? Você vai ver onde está, se precisa ajustar ou não. Se você for ver aqui, ó, ele está na metade. Então vamos ajustar ele mais para ponta. Aqui, ó, no diário, um pouquinho mais para ponta, beleza? Aqui naquele pullbackzinho que teve a quebra, cara, vamos ajustar para ponta aqui, ó. Aqui, ó, ele tá bem na metade do caminho. Vamos ajustar um pouquinho mais para baixo. Thiago, eu tenho que ajustar tudo? Não, só se você sente que realmente precisa ajustar. Eu acho que aqui eu vou deixar aqui por conta do pullback anterior. Só vou ajustar esse topo que tá igualitário a esse aqui, ó, tá? Então você tem que ajustar no seu olho, no que você acha que seria referência da sua visão do gráfico de linhas que você está vendo. Ó, esse fundo aqui, ele está neste ponto aqui, beleza. Às vezes, sabe quando o candle dá aquela agulhada que confirma a pontinha final aqui com pontinha e volta embora? Às vezes ele só veio absorver esse ponto, ó, cravou fundo com fundo e volta tudo, tá? Então aqui tá legal no ponto. Posso melhorar ainda mais o meu gráfico de linhas aqui, a minha linha de magnetismo referente ao swing trade? Posso. Como que eu faço isso? Joga no 4 horas, aí vem um pulinho do gato, tá? Para quem vai operar, vai começar a fazer as operações, você vê que tá muito distante. Thiago, tá muito distante, cara. O último que eu tenho tá lá em cima, o outro que eu tenho tá lá embaixo, eu tô em 50% aqui agora. Aí você vai criar mais uma linha de magnetismo, só que eu aconselho você mudar a cor para você não misturar as duas, entendeu? Pra você saber que uma é lá do semanal e a outra é do 4 horas, tá? E aí você vai pegar, ó. Pô, referente ao topo, ele veio decrescente. O topo foi o último ponto. Beleza, então eu vou colocar nesse último topinho aqui, porque se ele cruzar, ele vai absorver. Às vezes, se eu colocar em cima, ele nem chega para absorver, porque ele só observou esse topinho anterior. Tem um fundo legal, referência? Ó, esse fundinho que legal aqui, ó. Esse ponto com esse, ó, deu um fundo duplo, fez um pullbackzinho, caiu. Posso marcar esse pullbackzinho também? Pô, cara, tô marcando 4 horas para operar 1 hora, 15 minutos. Posso marcar aqui também, ó. E aí, o que mais que eu tenho para baixo? Eu vi ele fazer um ponto decrescente aqui, ó. Parece até um RSI isso aqui quase. Mas um ponto decrescente, ó, eu vou marcar um pouquinho mais para baixo, que se ele vir capturar, isso aqui pode ser um ponto de liquidez. Captura a região aqui do topo anterior com o fundo. Não vou marcar o fundo porque já tem uma aqui do semanal. Então eu já começo a marcar desta forma no 4 horas. E aí quando eu converto ele para o gráfico de candles, vocês vão ver que ele ficou tudo fora. Você fala, caramba, Thiago, não tá num topo, não tá num fundo, tá tudo bagunçado.
Só que olha o pulo do gato aqui, ó. Você coloca um order block aqui no 4 horas, a order block é acima do gráfico de linha aqui, ó, da linha de magnetismo, ó. Vamos dizer que o preço vem, você fala, pô, o preço já capturou toda essa linha de magnetismo, tá aqui na cara do gol, tá batendo esse order block. Cara, em vez de eu pegar esse order block aqui, eu vou jogar no de cima, porque tem uma linha de magnetismo acima, cara. Aí o preço vem, sobe, captura seus 50%, estopa o cara que colocou um stop acima do topo anterior e capota, ó. Ou você pode usar isso aqui como confirmação. Depois que ele capturou essa região, você espera ele romper para baixo da linha de magnetismo e se apoiar na linha de magnetismo para você mirar no outro fundo da linha de magnetismo. Então, essa é a estratégia da linha de magnetismo. A partir dela, você consegue ver os pontos, como eles foram cruzando, como foram desenvolvendo a partir disso, tá? Alguma dúvida, galera, até esse momento, referente ao que foi apresentado? Então, Tiago, para mim é muito detalhe que vai fluindo, dúvidas vão acontecer. Agora, fresquinho, não tem nada. Mas daqui a pouco, quando a gente começar a fazer os exercícios, vai acontecer as dúvidas. Jonathan, de Eu boa aí? entendi. Entendi. Você já tinha visto alguma coisa assim, referente assim? Eu vi falando sobre essa questão do gráfico de linha. Eu tinha visto um vídeo de 1 hora e pouco. Só que eles davam preferência a topo fundo bem triangular. Porque se a gente vai ver muito topo fundo que ele não tá certinho, não tá relevante. Sim, Ele, vamos supor, botar em gráfico de linha e pode deixar em 4 horas mesmo. Pronto, esse primeiro topo é um topo forte porque lançou o preço para cá para baixo, entendeu? sim, sim. Aí é nesse sentido. Aí se você voltar e vir para o do dia 22 abaixo dessa última linha, isso, esse aí, Aqui, não, acima um pouco. aqui, Dessa última linha, da última linha, aqui, a de baixo a que você fez. aqui é a última linha aqui. Isso, aí o fundo daí, esse fundo Fundo aí. aqui. Pronto. Sim. Um fundo, um topo que seja assim, ó, relevante. Que ele Aham, tenha, ele foi um fundo, um topo que ele jogou o preço bem para longe. Aí eles mandavam marcar. Aí eu tinha entendi. até feito esse estudo que você está fazendo e dá bastante certo. Porque quanto maior joga o preço para longe, mais forte ele é, né? É, mais atuação teve na região, né? Essa é a grande questão. Isso, isso. Mas é top, top essa visão que você deu também. Isso aqui que eu tô passando pra galera é referente a um curso que eu fiz lá do Gringo, que ele, o cara é surreal, né? O cara, igual eu falei, só faz 6 operações aí no mês, né? E das 6 operações dele é só lote gigantesco. Então ele não ia colocar para brincar esse dinheiro, né? Ele ia colocar Aham, realmente para fazer a grana que ele precisa ter naquele mês. E ele explica, né? Que a gente pode colocar no semanal, marcar os pontos, vem pro diário, dá uma ajustadinha, no 4 horas muda a cor da linha de magnetismo e deixa correr. Entendeu? E a gente vai vendo, usando elas como, tipo, realmente uma linha de magnetismo mesmo. Pô, o preço, ele capturou a linha de magnetismo aqui, começou a cair. Qual que é o próximo ponto? Pô, a ideia é que ele vem aqui. Então, ele vai navegar, vamos dizer, de linha para linha. Ele vai buscar linha com linha e vai desenvolvendo. E um ponto exclusivo disso aí que eu tenho é das análises que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês aqui já, do outro dia, que você vê que o preço cravou na linha de magnetismo e rejeitou e foi embora e foi de linha para linha buscando target atrás de target. Isso é muito da hora. Então, isso validou ainda mais a questão do operacional referente ao Smart Money e complementou mais um checklist, né? Mais um checkout para que você não entre com muita sede ao pote, porque o próprio Smart Money ele já te deixa tranquilo. Pô, o meu stop é curtinho, mas se tiver mais alguma coisa que eu possa colocar ali para confirmar junto com o Smart Money, pô, tá lindo, tá top. Então tem esse ponto das linhas de magnetismo que eu uso e realmente faz a diferença. Até naquela análise que eu fiz do Bitcoin que cravou lá 14,45%. Pô, não é todo dia que você faz uma análise daquela, né? Mas, tipo, tudo foi referente
aqueles pontos que eu demarquei, tanto o Smart Money quanto a linha de magnetismo, tá? E a linha de magnetismo, ele é um ponto muito legal, porque se o preço chega aqui, por exemplo, ó, perto da linha rejeita, forte, fala, pô, mas deixou a linha no vácuo aqui. É porque a atuação dessa linha, ela é grande na região. É isso que o cara explica. Então, às vezes a atuação desse player é gigante. Só que se a gente for demarcar como gráfico de linha, ele está cravado lá. Então, ali é um ponto de magnetismo ideal. Porém, a região de atuação, às vezes, é tudo isso aqui. Tá certo, tá entendendo. Então, às vezes, não é que a linha não cravou, mas é que a atuação dele foi gigantesca naquele ponto. Então, ele quer. Nem sempre ele vai cravar na linha, mas ele respeita bem próximo à região. Quando eu tento. Deixa aí como tava, volta aí. Dois. Aqui? É a marcação que você fez rompendo. Não. Ah, tá, peraí. É que eu apaguei ele primeiro, ele não entrou no histórico. Mas aqui, ó. Isso, mas pronto. Ah, eu. A minha confirmação, quando ele não faz o choque tocando no bloco ou na linha, eu esperava isso. Só uma dica para você. Esperava ele romper, quando ele voltasse, fazer o pullback, porque aí você otimizava seu stop e lucrava mais, eu acho. Sim. Porque além dele Tem um. capturar aquela linha anterior, que não deixa de ser uma liquidez, ele ainda vai fazer um pullback se você usar o choque com a confirmação linda, entendeu? Sim, sim. Acho que o Fábio ia falar alguma coisa. Então, Pode falar, Fábio. a região, né, que você está falando aí, mas se você Sim. voltar lá atrás, ele vai ter o order block lá. Vai, vai. Se você Então, for voltando para trás, você vai achar um order isso. block no ponto. Vai achar o order block lá monstro lá atrás, que tá nessa linha aí que você marcou. Volta lá E- atrás, lá atrás, lá atrás, entendeu? É aqui, né? Tá lá. Ó. É isso aí. Tem um order block aí de 4 horas, Sim, entendeu? sim. É um, Então, é um topo para vocês verem a confirmação, mitigado. né? Então, aí você usa, você sabe que às vezes não vai voltar, mas é uma região que vai ter influência, né? Sim, sim. Sim, vai ter esse ponto de confirmação a mais, né? E aí, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos estudos que eu fiz lá no outro layout que eu tenho, para vocês verem a questão de como que é a ação desses pontos dessas linhas, ó. Tá? Se eu colocar no Oi. semanal, ó, eu fiz o meu estudo mensal, fiz o estudo semanal, marquei as linhas aqui, ó, no semanal, como eu mostrei para vocês, ó, topo, fundo, fundo, beleza. Aí no diário, vim, coloquei mais algumas linhas, ó, topo, fundo, belezinha, ó. Order block do diário só tinha lá em cima, ele não tinha engolfado até então. Até coloquei um alarme, porque na minha cabeça ele tá rompendo este fundo para que depois ele possa subir de novo, fazer o choque mais bonito e aí sim ele vai derreter. Esse é meu ponto, tá? Referente a esse ativo. Então, ó, 4 horas, se a gente for ver, aí a gente acha um order block de 4 horas, aí tem as linhas demarcadas para 4 horas, ó. Como eu deixo cada um no seu tempo gráfico, eu acabo não misturando. Eu consigo entender que essa linha de magnetismo, ela é uma linha de confirmação ali para mim. Só que no swing trade, eu costumo ver até 4 horas, no mínimo 1 hora. Menos de 1 hora eu não costumo ver. Porém, ó, se eu for ver, ele cravou na linha de magnetismo do topo. Isso aqui eu não tinha feito, isso aqui foi no começo da semana, ó. Ele cravou no domingo, puxou para a linha de baixo, rompeu a linha de baixo, retestou a linha de magnetismo. Então, isso aqui seria o pullback de entrada, caso fosse fazer entrada. Perfeito. Quando ele O back rejeitasse, e o choque. Se você exatamente. botar Tanto, no time de 2 horas ou de 1 hora, vai ter um choque aí lindo. então, ó, então ele fez Não, o Aí tá vai lá no, pullback, até. confirmando, né? E teve a quebra aqui desse fundo aqui, ó, que vocês podem ver que tá até marcado, cara. Eu nem atualizei nada aqui ainda, ó. E veio quebrando esse fundo e tá cravando nesse próximo aqui, ó. Então ele vem de linha para linha, ó, só buscando, buscando. Qual que é o próximo nível que ele vem buscar? É aqui, ó. Mas de onde surgiu essa linha, Thiago? Você pode ver que tá bagunçado aqui, ó. Ele vem do gráfico de linhas, daquele estudo que eu acabei de passar para vocês, ó. E o preço tá decaindo, ó, tá? Então isso é um ponto, um fator muito importante para sua confirmação de entrada referente ao Smart Money, tá?
E ainda tem a parte do volume profile ainda que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Essa aula de hoje é só para vocês pegarem a referência, né, de como analisar o Smart Money do macro ao micro, conectando ali order block, o que que é uma LTA, uma LTB, quando ele vai quebrando e fazendo esses topos aqui, ó, você vai demarcando para você ver como que o preço foi subindo referente a isso. É sempre bom você demarcar, igual eu sempre expliquei para vocês. Quando eu fiz o PDF lá, lembra que eu falei, pô, faz igual o PDF todo dia. Pô, Thiago, mas dá mó trabalheira. Não importa, faz igual o PDF. Entende o que que é externo, entende o que que é interno, entende o que é liquidez externa, entende o que é liquidez interna, entende o que que é um order block válido, entende o que que é uma liquidez válida, entende o que é uma quebra de estrutura válida da região, um fundo válido. Tudo isso é treinamento para o seu cérebro ali para que você faça uma análise dessa aqui, ó. Essa análise aqui eu não vou mexer nela nos próximos 3 anos, no meu ponto de vista. A não ser que aconteça uma bomba atômica aí e mude tudo. Mas, ó, por isso que aqui embaixo tem order block aqui, aí monta para cima. Pô, eu posso manter essa mesma análise aqui por muito tempo, tá? Ô, Tiagão, a diferença é que aí essa quebra você conta o que o pavio quebrou, né? Exatamente. Aqui no pavio ele aconteceu a quebra, né? Por quê? A gente está em 4 horas, mas em 15 minutos, se for ver, foi uma quebra linda de quem dos maiores, né? Só que eu não vou atualizar o 15 minutos, por quê? O meu stop está acima da região que foi rejeitada aqui pela linha de magnetismo. Então, desde aqui, dos 50%, se eu quisesse meter bronca aqui, falar, vou confiar, e aí fica 50-50 critério, bora lá. Mas não, ó, quando ele quebrou, eu tive a confirmação por esse candle que voltou para a região, quase cravou uns 50% e aí puxou para baixo. E na minha cabeça ele ainda vai para isso aqui, ó. Vai voltar ainda a ler essa região aqui para depois cair, que é aquela famosa impressão de movimentação. Ele faz a primeira movimentação, devolve e faz 2 vezes a primeira queda no segundo ponto, que dá certinho nesse ponto aqui do 4 horas, ó, lá embaixo, tá? Então isso é surreal, isso faz a diferença. Vamos ver um outro ativo aqui, ó. GBP-USD. GBP-USD, por enquanto, não progrediu nada na minha análise, nem marquei nada nele, só marquei as linhas aqui, ó, referente aos pontos das linhas de magnetismo. Ele chegou bem perto aqui, ó. E aí foi como o Fábio falou, tem o order block ali. Ele já aconteceu a atuação aqui, não é porque ele não cravou que não aconteceu a atuação, mas aqui embaixo, ó, ele cravou, até passou bem pouquinho e beleza. Tá. Tiago, essas linhas de magnetismo, você vai atualizando ela conforme vai passando o tempo? Sim, é sempre legal você ir atualizando a linha de magnetismo. Se ele fez um topo mais relevante lá no gráfico de linha, ajusta a sua linha de magnetismo para aquele topo, ajusta para aquele fundo. Sempre tente ver o mercado como ele está na parte relevante dele também no gráfico de linha, para ver se precisa de atualização ou não referente à linha de magnetismo. Tá bom? E Até assim, ó, porque, Thiago, provavelmente alguma corretora, ele tocou na linha de magnetismo. Porque teve pode até ser que um sim. ativo que você estava analisando aí, que teve um doji, que para você estava vermelho, para mim aqui na Top Tier estava verde. Pode ser que sim. Uma coisa que Entendeu? tem muita diferença, galera, é que tem corretora que, por conta que o provedor de liquidez dela são em países diferentes, o horário de fechamento de mercado para algumas é mais cedo do que para outras. Então, algumas têm continuidade de velas a mais e a outra tem a menos. Com isso, ele forma candles diferentes referente àquela movimentação do mercado. Porque às vezes onde o mercado estava fechado e tinha liquidez para capturar para cima, na outra corretora que estava aberta ele já capturou. Aí você fala, pô, mas aqui já deu, mas aqui não pegou a liquidez desse provedor ainda. Entendeu? Então depois ele vai subir e você pode manter aquela base de estudo referente à sua corretora que você está analisando. Uma coisa que eu aprendi a focar. Ah, mas na corretora X pegou. Mas ela é do mesmo provedor, é da mesma linha, é da mesma cidade, tem o mesmo time de fechamento ou não? Porque tem essa diferença. Tem provedor de liquidez que fica mais tempo do que o outro. Então ele tem mais barras do que o outro desse fechamento dessa pausa aí. Entendeu? Então tem que ver isso aí, porque isso faz muita diferença. Depois eu ensino vocês melhor como que vocês pegam esses provedores diferentes aí e analisam qual que fecha antes, qual que fecha depois, qual que tem mais barra, qual que tem menos barra. Porque a liquidez daquele provedor não é porque na outra corretora capturou que nessa capturou. O Forex ele é descentralizado.
Então, se capturou na outra, aqui não capturou ainda, tá beleza, aqui ainda vai capturar. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a ver isso aí também e focar naquilo que a gente está estudando deste gráfico, porque se não pegou e na outra pegou, é porque tem liquidez ainda aqui acima, tá? Não é porque passou na outra que vai pegar nessa também. Mas é só um adendo para vocês ficarem espertos aí com essa questão de diferença de fechamento entre os provedores, tá bom? Aí Show. aqui, ó, no GBP, teve quase nada. Aqui, se eu for marcar aqui, tem um order block feiaço aqui de 4 horas, ó. Eu não gosto de order block que quase foi engolfado, não. Mas aqui, ó, feiaço e tal. Tá tentando sair da quebra desse topo, quebrou e voltou falhando para arregaçar. Então tá bem lento o mercado de GBP para fazer swing trade no meu ponto de vista, tá? Aí o Euro USD, olha lá o Euro USD, ó. Aí eu fiz aquela leitura de domingo lá que eu passei para vocês, ó. Fiz a leitura aqui, tá? E eu falei, pô, ele já expandiu bastante. Se a gente for colocar, ele tá num canal ascendente. Ele cravou a linha do canal ascendente 2 vezes seguida e rejeitou, meto venda aqui. Eu passei essa call no grupo para vocês. Acho que, se não me engano, foi o Lucas e o Saulo pegou. Só foi o Saulo e eu, não lembro. Mas ele chegou a pagar 1,5% aqui. Aí ele deu um pullbackzinho, tirou o Saulo. Eu já tinha fechado aqui embaixo. E ele caiu mais, ó. Ele caiu mais, caiu bem mais. Mas se vocês forem ver, ó, qual que é a ideia que eu tenho que buscar aqui? É, é a linha de magnetismo, tá? Então a linha de magnetismo, ó, ele puxou para a linha de magnetismo de baixo, puxou para cima, rompeu. Rompeu, veio fazer pullback próximo à linha de magnetismo, ao ponto de atuação de inversão de mercado. E fez um ultra rompimento na linha de magnetismo. Então ele teve que fazer essa movimentação forte. Pode ter sido notícia, e que acabou quebrando o fundo, que acabou validando o topo anterior, ou esse aqui. Tem que pegar para um time maior para analisar melhor. Mas ó, rompeu o fundo anterior, validou o topo anterior, o próximo topo para poder fazer aquele order block válido. Aí o preço veio, caiu, caiu, manteve-se em LTB, ó. Beleza, depois da CLTB que ele caiu, ele começou a tentar quebrar para cima e mudar a estrutura para alta, só que ele tá sem força para fazer isso. A galera tá definindo o quê? Vamos falar de um possível breaker block aqui, que tá segurando o preço, mas ele tá sem força para subir. Então a probabilidade de que ele suba aqui de novo, ó, no máximo aqui, dentro dessa região aqui de novo, e caia é muito grande. Eu vejo isso para os próximos meses do euro, tá? Uma leitura gráfica referente à força que ele tá despendendo força para cair. A galera não tá querendo deixar o euro cair, referente às notícias baseadas no dólar, mas ele tá forçando, 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 mas ele não tá com força total ainda, tá? E aí eu acredito que o máximo que ele pode fazer de movimentação é até a base da caixa do diário aqui e voltar a cair de novo e buscar lá o fundão lá de novo, tá? Essa é a minha visão pro Euro USD. E o nosso estudo perfeito aqui, ó, achar o Bitcoin. Bitcoin tava no order block sub aqui, rompeu aqui ao fundo anterior, ó, validou o order block, tá? O preço voltou, bateu no order block, alinhou, cravou 50%. Isso aqui foi a abertura de domingo, tá? Eu vi que ele começou a consolidar e começou a querer rejeitar. Eu fiz uma vendinha aqui na minha conta, pegou bem aqui nesse 50% aqui, ó, tá? E o preço foi caindo, 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 caindo depois disso. Eu falei, caramba, velho. Esse candle aqui dessa porrada, quando eu vi, ele tava aqui embaixo. Eu falei, caramba, mano. O que que tá acontecendo com o Bitcoin? Quem foi preso dessa vez? Porque, né? O Bitcoin derrama quando o pessoal vai preso, né? E aí, ó, pegou o candle de 4, o order block de 4 horas, derreteu. Eu segurei ele até essa linha aqui, ó, cravada de fundo anterior, rompeu o fundo anterior e começou a voltar. E como eu falei, eu ainda prevejo o Bitcoin a pontos mais baixos, ó, ele vai respeitar essa LTB no meu ponto de vista, tá? Vai vir aqui, vai equalizar a topo, capturar um pouco da LTB, ou até segurar dentro desse order block aqui, ó, e fazer uma possibilidade de movimentação de alta, buscar linhas de magnetismo, rompe, volta para cima, rompe, busca essas duas do fundo. Pode até buscar lá mais para baixo e aí sim começar a subir, buscar novos topos. Eu prevejo isso para o Bitcoin, tá? Por leitura e tempo de gráfico referente ao que eu tô vendo.
tá? Mas isso aqui é estudo, galera, é estudo. O swing trade nada mais é que estudo. Você vai começar, você vai tirar a sua tarde ali e vai falar, pô, eu vou analisar esse par. O que que eu vou fazer? Vou ver o que que é order block validado, vou marcar. Onde foi o fundo rompido, vou marcar. Onde foi a estrutura quebrada, vou marcar. O que que tá interno, o que que tá externo, vou marcar. Minha possível projeção referente à leitura gráfica, onde tá as linhas de magnetismo, ele tá seguindo LTA, LTB, ele tá no canal. Utiliza tudo isso a favor de vocês para vocês fazerem essa análise, tá? Mas isso é surreal, essas análises básicas aqui. Isso sem colocar o volume profile. Se você colocar o volume profile, aí você é apelão. Aí você apelou total no game, tá? Que isso eu vou ensinar para vocês depois. Mas é isso, galera. Referente ao swing trade, aula 2, aula base sobre linhas de magnetismo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? E alguém tem alguma dúvida aí? Pode perguntar, chegou a hora. Eu vou assistir a primeira e a segunda aula, anotar tudo, depois eu jogo tudo em cima de tu. Que é muito. É porque é que eu falei, é para mim, né? No meu caso, é muito detalhe. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, tem coisas que tem que alinhar uma coisa com a outra. E aí, conforme vai fazendo os exercícios vai Tem- pintando as dúvidas. Isso, tem que Sim, sim, praticar, né? É praticando que vai Exato, entender. a prática leva à perfeição, né? exatamente. E É muita estudar sempre. informação, né? A única Sim, sim, vantagem, isso você vai fazer um estudo assim, né? E vai deixar ele um bom tempo, né? Aí essa é a grande vantagem, não é igual o que a gente faz todo dia, né? Está sempre verdade. mudando. Isso é Esse, verdade. esse aqui é a grande vantagem, você vai fazer o estudo ao longo. E ainda, assim, ao meu modo de ver, ele vai servir como um ponto, assim, crucial até para fazer o day trade e o scalper, né? Se você estiver batendo dentro daquele ponto lá, fizer o price action, estiver fazendo lá a estratégia, é para aí é tipo assim, entra para casa, né? Tipo isso, galera. Tipo isso. É o que eu falo. Eu não gosto muito de afunilar muito, mas vamos dizer, faz de conta a gente que vai aqui e prepara ele até 4 horas aqui. A gente vai ter um cenário aqui até 4 horas de todo estudo completo para swing trade. Beleza, a gente pega o mesmo ativo e joga na outra estratégia da gente e fala, ó, do 4 horas para baixo eu vou assumir dentro da outra estratégia. Só que eu vou me basear no que ele fez no macro, no swing trade lá, para me tirar a base do que eu vou fazer aqui no micro, né? Que é no day trade, no scalping. Então vocês podem utilizar isso a favor de vocês, tá? Eu gosto nossa, tinha final de semana que meu namorado até brigava comigo, velho. Eu pegava aqui e eu falava, meu, eu vou estudar 12 pares diferentes. E ficava o dia inteiro riscando aqui, ó, o gráfico aqui, marcando order block, liquidez, e ponto, e quebra de estrutura, e choque, não sei o quê. Aí até que eu falei, pô, fiz isso para me treinar meu olho, mas agora eu vou focar em apenas 4 ativos. Quais são os ativos que eu vou pegar? Então, para treinar, pega todos os que tiver. Até cripto, se tiver lá, você coloca para você observar também e estudar, marcar os pontos e ver se está dando certo, se está marcando correto. Depois você separa 4, tá? Você pode separar 2 referentes ao que você gosta de operar bastante, puxar o SD ou o Nasdaq da vida. Eu, Thiago, particularmente, eu não gosto de colocar Smart Money dentro dos índices para operar. Na minha visão, ele não respeita algumas coisas que tem dentro do Smart Money. Então, por isso que a gente usa uma estratégia subjetiva ali, que a gente faz alguns aperfeiçoamentos de outras bases ali para deixar ela top para a gente fazer a operação. Porque se a gente colocar o SMC purista dentro do índice, ele não vai bater muita coisa. Vai deixar muita coisa no vácuo e você vai ficar tipo, mano, como assim? Como que não pegou ali? Como que não. Entendeu? Você vai ficar viajando na maionese. Então, dentro de pares de moedas, top. Manda bala no swing trade, analisa, faz tudo belezinha. Dentro de índice, usa a estratégia que a gente vem fazendo padrão, tá bom? Que é o principal ponto que eu acredito que vai fazer a mudança aí. E aí, se eu, você analisar, por exemplo, um Shao SD no swing trade e você analisar é, e você analisar ele na estratégia nossa, você vê que as duas estão relativamente iguais, corretas ali, ó. Manda bronca, vai, ó.
senta o aço. Fala, ó, Tiagão, aqui vai dar operação tal, e ele pode pegar linha de magnetismo ali embaixo de 4 horas referente ao swing trade. Pô, meu amigo, vai com Deus, entendeu? Mete a mão ali no mouse e entra com a casa, entendeu? Porque a chance dele dar mais confluência a seu favor é muito maior, entendeu? Ô, Tiagão, hoje eu até fiz um teste desse do swing, mas fiz no Dow Jones, que a gente estava falando muito, até o Jonathan falou hoje em relação ao order block que estava lá em cima. Aí eu entrei na top tier com 0,01, né? Só para Uhum. testar e como a conta eu estou me adaptando ainda. Aí eu peguei uma venda lá no 41,118 do, 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 do Dow Jones, né? Me baseando até no que tu passou ontem, mais ou menos. Eu tinha botado minha saída no 40,900. Ele até passou um pouquinho do 40,900. Eu saí antes porque eu ia sair do computador e eu fico com medo, como essa plataforma é nova, eu não entendo muito bem ainda dela. Aí eu saí um pouco antes, mas ele bateu lá embaixo. Foi do Ah, 41,118 que eu entrei, tinha um order block lá em cima, né? Que é que vocês estavam falando, ele vai bater lá em cima e vai descer, ele vai bater lá em cima e vai descer. Aí eu botei 0,01 na top tier e botei, tá? Eu entrei. não, é Aí ele, surreal. Quando aí você ele, bot, alinha o macro com o micro, é surreal. Você aí ele consegue saiu, extrair ele o bateu, máximo, né? ele bateu lá no 40,855. Eu tinha E se botado minha você, saída no 40,900. e se você entrou no 41, 119, você entrou bem posicionado no começo da movimentação. Foi 118, se eu não me engano, onde eu entrei. No começo do bloco. É, isso. Então, isso aqui é só para vocês terem a parte relativa de como fazer um swing trade baseado no que eu faço atualmente. Antigamente eu operava swing trade com canal, velho. Com canal, suporte, resistência, acertava para arregaçar também. Tanto que tem um estudo meu que eu mostro para todo mundo, que o estudo valeu, tipo, 2 anos. O mesmo estudo, cadê? Eu fazia Aqui, muito ó. com o canal. Só que, assim, eu prestei atenção que respeitava mais no para JPY. Olha lá, ó. Pra Olha mim, o né? estudinho que eu fiz, ó, de 4 horas, ó. Quando eu fiz esse estudo, no começo, foi lá no comecinho, eu comecei a desenhar esse canal. Ele veio respeitando o canal. E aí eu depois que ele fez esse fundo aqui, que eu abri um pouco mais o canal, eu ia mandando todo dia atualização no grupo. Galera, mantém o canal, o mercado tá pra venda, o mercado tá pra venda, mantém o canal, não sei o que, pá, pum. Meu, a galera falou, caramba, mano, você surfou, tipo assim, eu surfei, eu acho que uns 3, 4 meses de queda do ouro só esperando ele fazer pullback pra vender. Espera ele fazer pullback e vende, espera ele fazer pullback e vende, e, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tipo, meu, e deixava no swing trade, entendeu? Estralava. Minha continha Ascent, quando eu fiz o maior lucro absurdo numa conta Ascent, foi aqui. Fui pegando uma movimentação gigante de swing trade referente à movimentação macro, né? Então, esse estudo eu fiz um time maior, vi que ele estava no canal de um time maior, joguei por 4 horas e vim aqui afunilando ele, fazendo os pontos. Coloquei o volume profile também, vi que ele rejeitou forte o volume profile, como o volume profile ia se atualizando. Pô, amassei. Até essa parte aqui, ó, nesse último ponto aqui, que daí eu resolvi, todo mundo falou, pô, você tem que printar isso aí e postar, que senão ninguém vai acreditar. Quando eu postei, já estava no final já. Ainda eu coloquei, ó, essa movimentação, ele vai fazer esse pullback e vai buscar o fundo. Ele até passou desse fundo. Então, isso pra vocês verem que a análise gráfica é surreal. Tipo, e ainda depois, ó, ele ainda conseguiu manter essa região aqui, ó, segurando dentro dessa região exatamente no ponto que eu marquei. Isso aqui é antigo, galera, ó. O Shao tava lá em 1800, ó. Passou de 1800 para baixo, tá? É antigo. 2022 isso aqui. Então, só para vocês terem uma noção que a análise gráfica no macro, ela é surreal. E se você alinhar o macro com o micro, não tem quem fale que é inverso, entendeu? Você consegue extrair dinheiro do mercado com certeza. Por isso que eu falo para vocês, swing trade é o mercado que mais dá dinheiro para pessoa. O day trade, ele é mais para quem é igual nós, assim, é meio cracudo da cabeça. Então, tipo assim, quer estar ali operando, gosta, é emocionante estar ali operando, mas para você colocar um capital com um aporte maior, para você fazer as coisas acontecerem de verdade, eu indico 1000% swing trade do que o day trade. Então, por isso que eu falei, a minha meta até o final do ano é o quê? Eu vou conseguir colocar essa meta para frente. É o quê?
ter uma conta de 200k de swing trade, uma conta de 200k de day trade. E aí depois eu vou dobrar a meta. Igual sempre tem, né? Quando nós chega na meta, nós dobra a meta, né? Que é o quê? Pegar uma conta de 200k de day trade, uma conta de 200k uma conta de 400k de day trade e uma conta de 400k de swing trade, entendeu? E ir alavancando cada vez mais, dobrando a meta, dobrando a meta. Porque imagina, você pega um movimento forte lá no início do movimento, igual eu falei para nem todo mundo estava aqui ontem, eu falei, tem um conhecido meu, né, que ele já está há 5 anos posicionado no ativo, numa corretora. E ele já pagou mais de US$ 5.000 de posição ali que ele está segurando, entendeu? Mas o cara, ele tá muito privilegiado, absurdamente privilegiado. E eu ainda falei para ele, executa logo essa ordem, fecha logo, não sei o que. Ele falou assim, não, cara, isso aqui é minha aposentadoria. Eu peguei um ponto que dificilmente daqui 10 anos vai voltar a bater. Se não me engano, era GBP-CHF, alguma coisa assim. Ele pegou um topo lá, que foi um topo histórico, e ele vendeu a casa, o carro, tudo lá naquele topão. A E veio fazendo sogra. médio pra frente. É, veio fazendo médio pra frente. O A cara sogra é a primeira, pô. É. ele veio fazendo médio pra frente, cara, e o cara tá posicionado há 5 anos. E ele acredita que vai romper um fundo histórico ainda e vai buscar mais pontos mais baixos ainda. Entendeu? Então, tipo assim. O swing trade ele te dá essas oportunidades. Você pegar um ponto ali que nunca mais vai acontecer, é aquela única oportunidade. Agora o day trade não. Toda semana o Shaw SD tá ali no 20.000, 21, 18, 20, 21. Tipo, não tem um ponto histórico. É igual o Bitcoin. Você falar que o Bitcoin vai voltar lá para os US$ 100. Quem comprou lá, comprou, já era, não volta mais lá. Entendeu? Então esse cara é a mesma coisa. Ele se posicionou no swing trade e tá há 5 anos na posição e segurando. Virou holder, né? E fazendo médio para frente. Então, ele não se preocupa de pagar o swap da corretora, porque ele tá muito positivo, absurdamente, entendeu? Então, ele falou: essa aqui é minha aposentadoria, cara. Aqui é minha aposentadoria. Se voltar na metade, eu tô muito bem ainda, pela posição que eu tô carregando. Então, tipo, o cara fez a vida ali, entendeu? Ele fez um trade que ele fez a vida, praticamente. E aí ele faz uns day tradezinho a mais ali, mas nem importa. Vamos se dizer que ele pegou 80% do capital dele e tacou nessa posição. Entendeu? Quando ele viu que deu bom ali, ele foi fazendo médio para frente e carregou a posição dele com 80% do capital dele. Então tudo que ele faz ali de day trade, ele torra a conta até umas horas, queima a conta. Ah, vou colocar US$ 1.000, pum, vou fazer notícia, bum, dá ruim, demorou, vamos de novo. Por quê? Porque ele tem margem para isso. Porque vamos dizer que o cara fez a vida ali. É igual quem comprou Bitcoin lá a centavos, entendeu? O cara fez a vida ali. Mesma coisa. Então o swing trade ele te proporciona isso, entendeu? De certa forma. Então por isso que eu falo. Quer colocar um dinheiro mais forte? Quer investir legal para operar? Vambora. Vamos analisar um par, vamos entender como que tá o cenário. A parte macroeconômica, tipo, confirma muito essa questão. Vamos ver um ponto específico para a gente entrar mais forte, um ponto de saída, taca no trailing stop e deixa correr, beleza? Se der bom, deu, se não der também, tem um stop pré-definido ali, mas com toda a certeza absoluta, o day trade vai te trazer muito menos dinheiro que o swing trade, porque o swing trade, ele te mantém por um bom tempo. Imagina você compra aqui o euro nesse ponto aqui, ó, desse fundo, pô, olha essa pernada aqui que você vem fazendo para frente. Pô, Thiago, mas gráfico parado, depois que já passou é fácil. Galera, tudo isso aqui é estudo, tá? Da mesma forma que aqui tinha topos, aqui tem fundos. E o preço pode vir romper nesses fundos e pegar. Então, eu poderia ter vendido aqui, como eu poderia ter comprado aqui. A ideia é sempre você mirar nos topos e fundos anteriores, entender o que que é interno e externo, treinar bastante o que que é interno e externo, entendeu? Igual eu passei da estratégia e mandar bala, entendeu? Foca nisso que vai dar certo. Foca que vai fazer acontecer. Então, o swing trade, para mim, ele é um ponto muito crucial de como eu posso estar otimizando meu capital a partir daquilo, tá? Ainda mais com essas dicas. Eu sempre estou estudando. Hoje passei a tarde inteira estudando o curso do cara lá novo que eu peguei o curso dele. E curso todo em espanhol, tem umas palavras lá que eu não entendo. Vou traduzir para me entender o que que o cara tá falando, para daí
Tipo, entendeu? Eu me esforço pra caramba porque eu sei que uma hora eu vou acertar igual, não igual esse cara, mas eu vou acertar uma boa bem grande também. Ou até Seja no melhor. swing, então, ou no swing trade ou no day trade, porque eu, cara, a minha vida é que nem a de médico, que tem que se atualizar porque toda hora tem uma doença nova. A minha vida no day trade é a mesma coisa. Eu passo todo dia à tarde estudando. Tem hora que enche o saco, aí eu vou pra rua soltar pipa, os meus vizinhos devem achar que eu sou vagabundo. Falar, "Ô, tá cara desse tamanho soltando pipa na rua à tarde." Mal sabe eles que eu ganho muito mais do que eles no anual completo, entendeu? Então, essa é a ideia, entendeu? É você ter liberdade para você fazer essas coisas e o swing trade te dá essa liberdade. Igual gente que trabalha, pô, eu tenho um emprego, eu trabalho, não tenho tempo de ficar operando, ou tá difícil, esse mês tá apertado para mim de trabalho, ou esse mês vou ter que fazer uma hora extra aí para me levantar uma grana a mais. Faz um estudo swing trade, posiciona a sua ordem, deixa correr, vai trabalhar, meu parceiro. Trabalha, você vai estar ganhando o seu dia a dia do seu trabalho, porém sua ordem vai estar rodando lá, entendeu? Agora, se você for cracudo e não conseguir segurar swing trade, somente day trade, aí é um pouco ruim, entendeu? Mas o swing trade ele te dá total liberdade para você ter outra profissão, fazer outras funções e até também operar day trade, tá? Só não pode misturar as contas. Conta de swing trade é uma, conta de day trade é outra. Então, tem que focar nesse sistema, tem que focar nessa base. Alguma dúvida, Tiagão, Amanda, Lucas, Fábio, Darlan, Jonathan, Tem que assistir a primeira aula, André? né? Mas é Não, mais ou menos, boa. já peguei mais ou menos como é que funciona. Colocar em prática agora, Tiagão. É, Estudar, estudar, estudar. final de semana agora eu não vou poder, mas quando der eu quero estudar bastante isso aqui. Não, isso aí. Coloca como objetivo e, tipo assim, a ideia é montar uma carteira de swing trade, entendeu? É, também eu concordo com a tua ideia de ter uma conta de swing trade bem grande, uma day trade bem grande. Porque, assim, se no day trade, vamos dizer que você tá num mês ruim, se do Sim, swing trade você analisou bem, o swing trade vai compensar tudo aquele mês ruim seu do day trade, é isso mesmo. entendeu? Então, a ideia é, se o swing trade você pode entrar com o lotinho pequenininho, pô. Pequenininho. 0,01 no chá USD, você faz uma lavada, dependendo do quanto você pegar ali. Você regaça, entendeu? Então, é isso. André, alguma dúvida? Alguma coisa a falar? Depois eu te perturbo. Fábio, como é que tá aí? Conseguiu entender? Não, Tiago, tranquilo, entendeu? Eu vou juntar isso aí com aquele outro estudo lá que nós estamos fazendo, Aham, sim, sim. Vai dar bom pra caramba. né? Jonathan já manja um pouco já tem um tempo de tela legal aí. Acho que só conflui um pouco a mais ainda essa base do conhecimento pro conhecimento que ele já tem aí. É, eu vou fazer uns estudos. É porque eu nunca foquei em swing trade. Aí eu vou fazer uns estudos Se para eu, me adequar mais. eu não sei como que é o seu custo de vida, como que você se desenvolve aí, mas o dinheiro que você ganhou hoje é que você fez pela mesa, né? Se fosse capital pessoal é É, outra história, né? Mas se fosse capital pessoal, eu ia falar, cara, pega uma conta de 200k na FTMO e monta uma conta de swing pra você e vai trabalhando no swing trade também. É o principal conselho que eu te daria, porque eu faria isso, entendeu? Mas como foi pela mesa, aí não tem como, tem que esperar passar. Aí no refound você pega outra de swing trade, fechou. né? Darlan conseguiu entender, mesmo estando trabalhando aí, conseguiu entender tudo certinho? Sim, consegui entender. De boas. Ah, beleza, então. Amanda, alguma dúvida? Amanda, conseguiu entender? Qualquer coisa você escreve aí que eu leio aqui. Ah, show de bola, Amanda entendeu. Fábio já perguntei, o Fábio tá duplicado hoje aí. Hoje não é o Vlamir que tá com 3 celulares, hoje é o Fábio. É porque eu abro pelo celular para começar já, e depois o notebook fica lento aqui até abrir. Eu deixo. Mas é Viu, melhor para Lucas? ver, né? Sim, sim.
E você, Lucas, conseguiu entender? Ô, Tiagão, deu um norte, sim. Aí é igual, falo igual o André, né? Na hora de marcar que eu quero ver. Porque a gente vê no gráfico assim, né? Fala assim, não é que é fácil, mas aparenta ser simples, né? Mas é a questão da confluência, né? É pegar um detalhe, juntar com outro. Um ponto que é um detalhe bem pequeno, mas a mudança da cor da linha, cara, isso interfere muito, né? Se a gente não marcar a linha da cor correta, entendeu a marcação que a gente fez no gráfico de linha, que é o diário, que é o do 4 horas, que é 1 hora, vai influenciar, né? Sim, você acaba se perdendo e talvez você entre adiantado ou num ponto errado que acaba Isso. te prejudicando, né? É. Então são detalhes, mas deu para uma boa visão aí. Depois eu vou fazer um PDF também, igual eu fiz do outro curso, para vocês terem o PDF e carregarem com vocês aí a base, porque é algo simples, entendeu? Não tem muito segredo o swing trade. A ideia é para galera que já saiba o SMC, que daí fica filé, já sabe, já tem a base do SMC, já sabe tudo. Agora, para quem não sabe, aí fica um pouquinho mais complexo de começar a entender o que é um order block válido, o que é uma liquidez, o que é interno e externo. Mas se você tem a base do SMC, você consegue entender certinho o que eu estou explicando aqui. Mas é difícil não. Até para quem não sabe a base do SMC, dependendo da forma explicada ali, a pessoa consegue entender e marcar. Vou dar um exemplo. Lá do nosso grupo, o, o Saulo e a esposa dele, eles não sabiam operar SMC, eles seguiam um grupo lá. E aí eu não passei para eles o SMC do zero ao avançado, do que é cada coisa. Eu expliquei direto a estratégia da forma mais direta e mais simples possível e eles conseguiram entender. E hoje eles já sabem a base de SMC referente ao que eu expliquei da análise completa ali, direta para o nosso operacional que a gente faz no dia a dia na sala. Então, eles já conseguem ter a base da SMC através daquele operacional que a gente já tem. Então, isso já ajuda e facilita um pouco. Então, eu vejo que a forma que você explica muda toda a didática de como vai influenciar no impacto que a pessoa vai fazer a análise. Se complicar demais, a pessoa se perde ali e ela não consegue desenvolver um estudo legal de uma forma eficaz. Ela vai ficar toda perdida ali, vai falar, puta merda, eu tô errando, e ela vai errar muita coisa. Então, eu acredito que a forma de explicar influencia muito no desenvolvimento de cada pessoa. Então, por isso que eu tento ser direto e reto. Ó, isso aqui é um order block, último candle, valida quando quebra o fundo. Quando quebra o fundo, ele torna-se válido. Então, ele tem mais predisposição a ser respeitado. E a partir disso, você vai respeitar a linha de magnetismo como confirmação. É papum, é na lata ali, entendeu? Sem ficar, pô, se você pegar a quebra dessa liquidez que faz não sei o quê. No meu ponto de vista, tá? Se acaba complicando às vezes para algumas pessoas de ter um entendimento mais direto daquilo ali, do que realmente funciona. Igual eu falo, a base do SMC veio do ICT. Só que o ICT é muito curso, é muita coisa, é absurdo de tanto conteúdo. E aí o cara foi, pegou e criou o SMC, porque o SMC é só o simples ali, que funciona ali dentro do ICT. Tem algumas confirmações que funcionam também do ICT, que se você agregar essas confirmações do ICT com SMC, você fica monstruoso. Só que o SMC base, você já faz muita coisa. Você não precisa mais do que aquilo. Então, é o que eu falo. Sem dificultar muito. Facilitar, na verdade, o máximo que você puder para que você consiga ter essa evolução com quem está aprendendo, entendeu? Porque isso implica demais. Se a pessoa te ensinar errado, ou tiver muito artigo, argumento e papo, você se perde. E na hora que você for analisar, você acha que você não tem merecimento para fazer aquilo, ou você é burro, mas não é. Às vezes é a forma de explicar e ser direto ao ponto do que realmente importa que faz toda a diferença. E Isso é o meu ponto marcar o de que dá vista. certo. Exatamente. Se dá Porque, ó, errado, você esquece, que aí não fica na mente. exatamente. O que acontece? Se você marcar um exemplo, um FVG, um imbalance, entendeu? Se você for marcar o imbalance, ele tem a ver junto com a base do FVG, dos pontos que tem. Então, Uhum. tipo, os dois se misturam. E aí a pessoa fica tentando procurar um dentro do outro e acaba que fica, pô.
E aí, qual que é qual aqui? Será que é um FVG? Já consumiu? Ele tá no ponto de imbalance? É pra cima ou pra baixo? E tipo, o cara fica perdido, perdido, perdido. Então, às vezes é melhor ser direcional e não ensinar algo, deixar a pessoa ver mais pra frente, ensinar o que realmente é o FVG, que o preço pode segurar ali, porque é uma zona que ficou com falha no gap que ele abriu ali naquela posição, do que ficar explicando que quer imbalance e a pessoa fica procurando imbalance em tudo quanto é lugar. Aí é É, complicado. é porque se você souber o que é um bloco válido e uma liquidez válida, o imbalance ou o FVG, você vai saber de quando você bater o olho no bloco, ou você vai saber o que é um bloco e o que é um FVG ou então um imbalance. Sim, Então, exatamente. você focou mais num bloco válido e numa liquidez válida. Se você não quiser focar na liquidez e focar só no bloco, aí o restante você vai saber rapidinho. Agora eu vou ensinar um negócio que eu não sei se você já reparou, mas isso aqui é por tempo de tela também que eu aprendi, tá? Vou te dar um exemplo. Vou chutar que isso aqui é um order block, tá? Opa, fiz merda aqui, calma aí. Vou chutar que isso aqui é um order block, tá? Não sei se você já reparou nisso. Toda vez que existe um order block e o preço vem consumir esse order block e o pavio de candle positivo é maior que o do candle negativo, candle vendedor, ele falha o ele falha o rompimento de fundo. Já reparou nisso? Não, não prestei atenção, não. Então, começa a prestar atenção que você vai ver. Toda vez que você vê que o candle negativo tem um pavio maior que o positivo, isso mostra que ele capturou maior com retenção para venda. E aí a probabilidade dele romper um fundo aumenta muito mais. Então, se você pegar, dá um exemplo aqui para você ver. Mostrei esse aqui, por exemplo, e você pode ver que o preço pegou e foi embora. Agora vamos ver aqui, ó. Faz conta que ele está pegando este ponto aqui. Olha lá. Toda vez que o pavio positivo está maior do que o negativo, ele volta, finge que vai fazer um choque, finge que vai respeitar pontos mais baixos. Isso aqui eu tô vendo no diário, mas num time menor, com certeza todo mundo ia achar, pô, vai inverter daqui. Bateu no último bloco ali. Ele vem, leva. Toda vez, toda vez. Aí faz outro order block. Pô, um exemplo aqui. Esse order block aqui, ó. Olha lá. Pô, chegou nesse order block aqui. Candle mais alto. Beleza. Respeitou um pouco. Quando ele voltou, levou. Por quê? Sempre que ele tem o pavio branco, no caso aqui do meu candle positivo é branco, sempre que ele tem o pavio branco maior, ele vem e leva na próxima vez que ele vem. Ele vem com tudo. Agora, sempre que ele Uhum. deixa o pavio maior, olha aqui, ó. Ele veio, na segunda vez que ele veio, respeitou e caiu. Eu Começa a reparar entendi, nisso pra você ver. eu entendi. É um negocinho bobinho, bobinho, mas faz muita diferença. E eu reparei isso já faz um puta tempo já. Então, quando eu vejo que tem um order block, e se eu vejo num time de referência, 4 horas, 1 hora ou até diário, que o candle que tentou invadir a região, ele fechou com um pavio maior, capturando a liquidez ali da estrutura, maior positivo do que negativo, você pode ter certeza que o negócio vai romper logo logo. Ou na segunda vez que ele vir, ou vai mitigar de novo, vai levar, vai fazer um fake choque, entendeu? É, sabe por que eu nunca prestei atenção? Nesse bloco que falhou aí, que ele continuou Aham, fazendo um fundo ascendente. Isso. aham. Essa pequena movimentação, depois que capturou essa liquidez do lado de cá, é porque está em diário, mas se fosse um bloco de 1 hora, ou até de 4 horas, ou 15, ou 1 minuto, ou 5 minutos, ele já tinha me dado um choque. E essa pequena movimentação aí eu já tinha feito 3-1. Por isso que eu não reparo, Ah, entendeu? é É porque porque minha você movimentação é entra no micro, pouca. né? Sim, Isso, sim. a minha posição de entrada é micro. Aí por isso que a movimentação é pouca, ele já me dá meu 3-1 e eu saio. Entendi, Mesmo que entendi. ele continue, mas ele já me deu minha entrada.
Mas entendeu? observa isso também nos times menores, que você vai ver Eu vou que observar, ele tem confluência total em todos os times, esse ponto que eu falei pra você. eu vou Total observar. confluência. E eu nunca vi ninguém falando disso, entendeu? Eu aprendi Uhum. sozinho isso aí e falei, caramba, mano. E comecei a usar pra mim. Toda vez que eu vejo que um bloco de ordens vem invadir um order block e ele captura lá o topo e tal com candle positivo maior que o negativo, que seja no pavio, que seja no tamanho de fechamento de candle, eu sei que ele vai romper, que vai ser um fake choque. E aí nisso eu já vejo se tem um breaker block pra baixo, possibilidade de breaker block pra mim é apostar contra o order block. Aham. Entendeu? Que Eu daí é todo mundo entendi, se posicionando ali e eu vou contra a manada, vamos se dizer. E 80% das vezes ele bate 100% esse ponto aí que eu falei pra você. entendi. Você vai ver que vai fazer diferença. Depois você me fala. Ih, Beleza. duplicou tudo aqui. Olha, aqui não. Foi só os pavios. Aí, É ó. como se, é como se fosse uma exaustão de compra nesse sentido aí, e aí ele desce devagarzinho para continuar a movimentação. Exatamente. É como se ele fingisse, ó, chegamos no order block e a partir daqui a galera vai começar a bater ordem achando que fez um choque, que ele rompeu a liquidez anterior. Aham. E aí ele vem e leva toda a manada junto. E todo mundo fala, pô, mas não tá funcionando a SMC. Não é que não tá funcionando, é que tem esse detalhe que eu reparei, mas eu nunca vi ninguém falando. Entendeu? E faz muita diferença. Igual, por exemplo, esse topão aqui, ó. Se você analisar minuciosamente, ó, você vai ver que o vermelho consumiu mais do que o candle negativo consumiu mais que o candle positivo. Que seja mínimo, mas consumiu, ó. Tá? Então, provavelmente, se ele vir aqui de novo, ele não vai levar. A probabilidade aumenta para 80% dele respeitar esse bloco e cair, Eu entendi. entendeu? Mas é isso, galera. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora, o cálice para sempre, hein? Não, mentira. Não, Depois vocês não, perguntam lá pro eu final. eu paro sempre não, aí tu quebra a firma. Então, fechou, galera. Eu vou jantar. Espero que vocês conseguiram entender aí essa análise, esse estudo. Amanhã eu vou ensinar um pouquinho para vocês de volume profile, que vocês vão ver que vai casar tudo, tá? E eu vou deixar como tarefa para vocês. A tarefa de ontem eu já os passei para pegar um ativo, fazer o estudo e me mandar em todos os times até 1 hora. A tarefa de hoje é vocês marcarem a linha que eu ensinei hoje, a linha de magnetismo. Amanhã eu vou ensinar sobre volume profile. Vou querer que vocês acoplem ao volume profile ali as linhas, os estudos de SMC, façam tudo isso aí, me mandem também. Tem o tópico de swing trade lá que é meu. Eu vou abrir um tópico lá dentro do grupo, né, sobre estudos, tá? Estudo dos alunos. Aí vocês vão postando lá os estudos de vocês, tá bom? Não olhe o do outro para se comparar, cada um faz o seu. Se tiver errado, pergunta para mim, eu vou corrigir, entendeu? Eu vou ajudar vocês. Não fiquem tentando tirar a base de outra pessoa para fazer igual de vocês, tá bom? Nem olhar Ouviu? o meu estudo para fazer igual. Ouviu, né, Tiagão? Tu que vai ser o último a entregar? Olha lá, hein? Cara, eu não vou ter nem tempo de olhar o de vocês. É, ô, Mas é Thiago, isso, galera. Pode falar. coloca aí no S30 na entrada que o colega fez, só para eu explicar mais ou menos, para ver se a galera entendeu quando eu entro em um time menor. Qual timing? Fa- faz o bloco ou de 1 hora ou de 15 minutos. Eu acho que de 1 hora vai ficar Bloco de 1 hora. pronto. Pera aí, Aí, galera, que meu monitor desligou e ligou de novo. Não sei se foi a luz. Só um minuto, pera aí. tranquilo. Tô de volta.
Deixa eu salvar já essa live pra não perder ela caso acabe a energia, porque desligou aqui o negócio, hein? Só vou salvar aqui a gravação.